pelas palavras do Santo Evangelho, os nossos pecados sejam perdoados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós chegamos ao último dia desta novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E olha que interessante, somos convidados a rezar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos, e o Evangelho não tem melhor para que nós falemos sobre família, sobretudo no âmbito da oração e no âmbito do perdão. Deus, Ele é tão bom que Ele tem os seus modos de fazer as coisas dar certo. Às vezes eu fico encantado com o jeito que Deus age em favor de nós, do jeito que Deus ama, porque colocar um evangelho que fala sobre oração, sobre perdão, no dia em que nós estamos rezando pelas famílias, que nós somos convidados a olhar para a nossa família, é só a providência de Deus mesmo, para a gente ver o tanto que Deus, Ele age em nosso favor, e principalmente o tanto que Deus quer salvar a cada um de nós. Eu tenho o costume de dizer que, apesar dos pesares, Deus ama a cada um de nós, até porque nós somos participantes da família de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos realmente filhos de Deus, e por intercessão da Nossa Senhora, ela que se torna mãe para nós, de fato, nós participamos da família eterna de Deus. E é incrível perceber que nosso Senhor Jesus Cristo sempre coopera para o bem daqueles que seguem os seus caminhos. Sempre, sempre, sempre. E se tem uma coisa que Deus fez para dar testemunho, e principalmente para que nós façamos também, para que possamos prosseguir no caminho de Deus, é sobretudo nos ensinar a rezar, nos ensinar a orar. Por quê? Porque nós bem sabemos que rezar e orar é o modo que Deus tem, que Deus nos dá para que nós nos relacionemos com Ele. Quer encontrar a Deus, quer falar com Deus, reze, ore. Porque é na comunhão que de fato nós estamos em Deus, e Deus de fato faz presença em nós. Ele já mora no nosso coração, mas se não temos comunhão com Ele, se não temos momento com Ele, se não direcionamos as nossas palavras a Ele, como achar Deus dentro desse coração que muitas vezes está amargurado, que muitas vezes está manchado de pecado e sobretudo preso à falta de perdão? Nosso Senhor Jesus Cristo hoje, Ele é muito caro para nós, porque Ele nos dá um caminho fundamental para sermos mais de Deus e sobretudo para que a minha e a sua família seja de Deus de fato. Oração e perdão. Oração e perdão. Se nas nossas casas não temos oração, não temos Deus. Se na nossa casa não temos perdão, não temos Deus. A gente precisa perceber essa nuance, porque nós estamos vivendo uma condição, hoje em dia, nas nossas famílias, que a gente tem tudo que é do mundo, mas cada vez mais temos menos a presença de Deus. Cada vez menos a gente consegue ver Jesus uns nos outros. Cada vez menos estamos sendo Jesus uns para com os outros. É só briga, é só desavenças, é só injúrias, é só, com perdão da palavra, é só maldição um para cima do outro. Como viver numa realidade dessa? Como ser de Deus numa realidade dessa, aonde a gente não para rezar junto, aonde a gente não para estender perdão uns aos outros? E olha que Deus, Ele é muito claro: se não perdoardes, não serei perdoados. Não serei perdoados. Caríssimos irmãos e irmãs, olhando para tudo que temos vivido, como ser de Deus, como rezar a Deus, como perdoar, como ser família de Deus, como estar mais perto de Deus, como viver a realidade de Deus se nós estamos tão distantes. Nós tornamos esse bendito desse negocinho aqui, que é para ajudar, em deuses das nossas vidas.
A gente vive mais nele do que conversando com os nossos. A gente se molda através dele. A gente se perde nele. A gente vive uma realidade paralela a partir dele. E tem sido desgraça nas nossas casas. Tem sido perdição. E não só isso, nosso egoísmo, nosso individualismo, a nossa falta de amor, a nossa falta de querer a paz de Deus nas nossas casas. É preciso que nós analisemos o que nós temos vivido lá nas nossas casas, porque nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro: temos que rezar, temos que pedir a presença do Pai, temos que pedir o pão nosso de cada dia, mas sobretudo nós temos que perdoar, porque se tem uma coisa que Deus fez, foi perdoar. Deus nos salva nos perdoando, nos dando misericórdia. É desse jeito que Deus salva. E se queremos também viver a realidade da salvação na nossa casa, nos nossos trabalhos, até dentro da própria igreja e principalmente na igreja, precisamos perdoar, precisamos estar unidos em oração e sobretudo ser sustento um para com os outros. Nós temos visto casas desmoronando por falta de contato, casas desmoronando por falta de abraços, casa desmoronando por falta de convívio mesmo, de tempo de qualidade, casas, famílias se perdendo por conta da nossa falta de amor, simples falta de amor, por conta da nossa falta de atitude, de ir até no próximo e ser como Jesus foi, tocar, levantar, olhar com misericórdia, entender que todos nós somos imperfeitos, que para ser perfeitos, precisamos estar vivendo segundo a graça de Deus, amando, perdoando, sendo misericordiosos. Você, na sua casa, tem estendido a mão para os seus. Você, na sua casa, tem chorado com os seus. Você, na sua casa, tem falado eu te amo para com os seus. O que temos feito lá na nossa casa? A gente tem rezado na nossa casa? Nós temos pedido perdão lá na nossa casa? O que nós temos feito? Porque as famílias, irmãos e irmãs, elas não estão acabando por falta de Deus, não. Não. As famílias têm acabado por falta da nossa presença em Deus. Tem acabado por conta da nossa falta de relação com Deus. Tem acabado pela nossa falta de comunhão com Deus. Tem acabado por causa disso, e isso é uma triste realidade para nós. Porque como ser família de Deus, se nas nossas casas está um baita do inferno, se nas nossas casas tudo está desandando, se lá que nós somos obrigados a amar, a gente não ama, aí a gente vem para a igreja e diz que ama, mas não ama coisa nenhuma. Se lá que nós somos obrigados a perdoar, a gente não perdoa, a gente fecha as portas dos quartos, a gente não se conversa, marido e mulher nem se olham, marido e mulher nem se perguntam como estão, marido e mulher só se cobram, aí cobra os filhos, cobra todo mundo, e é uma cobrança que vai fazendo com que a relação vai esfriando, é uma cobrança que vai fazendo com que todo mundo vai criando ódio de todo mundo, que todo mundo vai criando raiva de todo mundo. Como ser família? Como viver em paz desse jeito? Onde a gente não consegue nem ver Jesus uns dos outros. Eu sempre me pergunto para mim mesmo, enquanto padre, se eu tenho sido Jesus. Porque a nossa atitude fundamental, enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto família, é ser Jesus uns para com os outros. E Jesus reza, Jesus ora e sobretudo Jesus perdoa. Se não temos feito isso nas nossas casas, nós estamos falhando. E a gente precisa acordar para essa realidade. Porque qual é o desejo de Deus? Que marido e mulher se amem, que os filhos vejam a presença de Deus nos seus pais, que os pais sejam modelos para os filhos, que os filhos possam frutificar frutos a partir dos frutos que os pais lhes dão. Esse é o desejo de Deus. Nossas famílias não precisam ser perfeitas, não precisam, mas nossas famílias precisam ser disponíveis para acolher a Deus,
disponíveis para amar a Deus mesmo em meio às nossas tempestades, mesmo nos meios das tormentas, porque a gente sabe, não é porque somos cristãos que não vamos ser atacados, não é porque somos cristãos que não vai ter tempestade, e está tendo muita tempestade, muita. Alcoolismo, drogadição, falta de amor, falta de perdão, assídia espiritual, traições, pornografia, tudo isso tem atacado as nossas famílias, e a gente está só colhendo isso, a gente não está rebatendo essas coisas, e nós precisamos rebater, a gente precisa lutar contra as coisas que é do mundo, não tem meio termo com o nosso Deus, ou somos de Deus, ou somos de Deus, não tem como ser de Deus e querer as coisas do mundo, não tem como comungar e viver na pornografia, não tem como comungar e sair traindo fora da igreja, não tem como comungar e não dar perdão, não tem como, e não podemos fazer isso, porque a gente está condenando a nossa própria alma, a gente condena nós mesmos quando nós estamos vivendo as coisas do mundo, e a gente vem comungar, ao invés de primeiro pedir perdão, renunciar a nós mesmos. O que Jesus fala? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para ser família de Deus, nós precisamos renunciar até as nossas próprias vontades, as nossas más inclinações sobretudo, porque as nossas más inclinações, elas começam a nascer, não é no ato em si, mas sobretudo na nossa falta de humildade, de reconhecer a Deus, de querer estar com Deus, na nossa soberba, de achar que somos deuses de nós mesmos, que a gente pode fazer o que quer, quando quer e como quer. Com Deus não funciona assim. Com Deus, Ele ama, mas Ele ama para que nós entendamos que é só no amor que nós seremos de fato perfeitos. É por isso que Ele quer corações disponíveis, porque sem a graça dEle, sem o auxílio dEle, nós não somos nada. De fato nós não somos nada. Sem Ele, não tem cristão que fica de pé. Sem oração, não tem cristão que fica de pé. Sem oração, não tem família que fica de pé. E sobretudo, sem contato com Deus, sem comunhão, é difícil perdoar. E como é difícil perdoar. E a gente precisa perdoar. Muitos. Porque o caminho de Deus é o perdão. O caminho de Deus é perdão. Sempre. No Evangelho de domingo nós víamos isso. Aquilo que recebeste de graça deveis dar. A gente fala muito que é a vida, a gente resume aquele versículo ali na vida. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não está falando da nossa própria vida. A gente tem que dar a vida, sim. Temos que dar a vida por Ele. Mas sobretudo, Jesus está falando de misericórdia ali. De misericórdia. O que a gente recebe de Deus de graça? Misericórdia. Se tem uma coisa que a gente recebe de graça de Deus, é misericórdia, perdão, abundante. Abundante. Então, se nós recebemos abundante, nós também precisamos dar abundante, perdão abundante, misericórdia abundante, porque Jesus não quer sacrifícios, Jesus quer misericórdia. Nosso Deus é o Deus da misericórdia, Ele quer misericórdia. Nas nossas famílias a gente precisa olhar um para os outros e sobretudo falar o que está sentindo, não para apontar o erro, para dizer o que está errado, o que não está errado, mas sobretudo falar aquilo que está sentido no coração, para poder ter ligação. A gente fala sobre conta, a gente fala sobre tantas coisas que são importantes, mas Deus é muito mais importante, muito mais. Se as nossas relações em casa estão resumindo só a falar, você tem que pagar conta tal, porque eu vou pagar conta tal. Se nossas relações estão baseadas só nisso, não temos nada. Me desculpa falar assim, mas a gente precisa acordar para a realidade que estamos vivendo. Porque depois as famílias vão desmoronar, aí a gente vai falar, por que Deus deixou acontecer desse jeito? É culpa de Deus ou é culpa nossa?
Nossa, se tem uma coisa que Deus faz, é respeitar a nossa liberdade. Ele está lá batendo na porta. Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas se eu e você não abrirmos, Ele não vai chegar arrombando. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Ele não é assim. Ele é graça abundante? Sim, muita graça. Mas para aqueles que querem. Para aqueles que querem. O Evangelho de hoje ele é fundamental para nós entendermos que nós precisamos ter relação com Deus, enquanto ser humano, mas sobretudo enquanto família, porque Deus está nas nossas famílias, Deus participa das nossas famílias, Deus nos convida a glorificar a nosso Deus e sobretudo reconhecê-lo como Pai, como Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, Ele fala Pai Nosso, nosso, Pai Nosso, de todos nós, não é meu Pai, é Pai Nosso. Deus ama cada um de nós, e Ele é Pai para nós, e esse Pai tem muita misericórdia, muita, e sobretudo muita paciência. Ainda bem que Deus, Ele conhece os nossos corações e Ele sabe das nossas realidades. Mas é preciso que nós lutemos para restaurar a imagem de Deus em cada um de nós. E como restaurar a imagem de Deus em cada um de nós? Começando pelo perdão. É difícil perdoar? Sim, não é fácil, mas a gente precisa. Se dói, é amor. Tenha fé que é amor. Nós precisamos olhar mais com olhos de misericórdia para nossas casas, para as nossas famílias. Peçam perdão, peçam desculpa, recomecem, não desistam, não desistam. Nós não podemos desistir das nossas famílias. Não podemos. O mundo fala para a gente desistir, para a gente trocar, como se fosse qualquer coisa. Jesus não. Jesus não. Jesus, do mesmo jeito que Ele permanece, Ele nos convida a permanecer. Ele nos convida a confiar nele. Ele nos convida a todo dia a levantar, pegar a nossa cruz e caminhar com Ele. Se está sendo difícil, confie em Jesus, continue. Mas faça a sua parte. Perdoe, ame. Diga para a esposa, eu te perdoo, eu te amo do fundo do meu coração. Vamos recomeçar. Diga para o seu esposo, eu aceito, vamos mais para perto de Jesus. Ore para os seus filhos, chamem eles para ir para a igreja, arrastem eles para ir para a igreja. Sejam mais participantes de Deus, se abracem mais, chorem mais juntos, se deem a mão mais juntos, rezem mais juntos. Não sejam famílias só no momento de alegria, sejam famílias na tristeza, na saúde, na doença. Sejam famílias que vão para a cruz junto. Sejam famílias que dobrem o joelho diante de Jesus e peçam para Jesus visitar a família, para que a família permaneça unida. Isso que nós temos que fazer. Pedir que Deus olhe com misericórdia para nós, reconhecer Deus como Pai e sobretudo pedir que o Deus que é Pai permaneça na nossa família, nas nossas casas. E pedir principalmente a Ele, Ele sabe, mas nós precisamos pedir principalmente o dom da humildade, da esperança e sobretudo da paz nas nossas casas, nas nossas famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, não tem família que vai permanecer unida se for só cultivando ódio, se for só cultivando desavença, se a gente tratar os nossos como se fossem qualquer uns. Não temos como. Ou nós conversamos, ou nós dialogamos, ou nós amamos, ou não vai restar nada. Aí sim é fácil largar tudo e ir para o mundo, ir atrás dos nossos prazeres. É fácil. Mas ser de Deus é também fácil. É fácil quando a gente entende que nós temos que amar. É fácil quando a gente entende que nós temos que perdoar. É fácil quando nós contamos com a graça de Deus.
quando a gente vem para a igreja, permanece juntos aqui, rezando pelos nossos, rezando por cada um de nós e nos entregando a Deus. Não vai ser longe de Deus que vai ser fácil ser família, muito pelo contrário. Essa igreja poderia estar lotada hoje, poderia estar abarrotada de gente, graças a Deus está, mas poderia ter muito mais rezando pelas famílias, pedindo a libertação, pedindo sobretudo que Deus olhe com misericórdia para as nossas famílias. Nós não podemos desistir dos nossos, não podemos. Se errarmos, peça perdão, recomece. Se alguém errou com você, acolha o perdão, acolha, é o que Deus nos convida, é o que Deus faz, é o que Deus faz, e nós precisamos agir desse jeito, para termos famílias mais santas, famílias mais de Deus, famílias unidas em Deus. Não vai ser negando perdão, e não vai ser negando amor, que nós vamos conseguir perseverar em Deus. Nós bem sabemos, é difícil ser família, sim, não somos todos iguais, mas sobretudo, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus é capaz de tudo. Quem tem Deus precisa amar. Quem tem Deus precisa perdoar. Quem tem Deus não desiste. Não desiste. Eu não sei qual o problema que você está passando lá na sua casa, mas Deus sabe, como nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, antes de nós pedirmos, Deus já sabe. Deus já sabe. E Ele olha com misericórdia para aqueles que dão misericórdia, para aqueles que vivem na misericórdia. E Ele nos convida a perseverar, mesmo nas nossas dores. E a gente não pode se entregar, e não podemos desistir dos nossos. Não podemos de fato. Se a gente desistir, o que adianta? Imagine desistir das nossas famílias. O maior presente que a gente recebe de Deus, mesmo que não sejam perfeitas, é família. Se tem um tesouro, é a nossa família. Independente das coisas que acontecem, família sempre é projeto de Deus. Às vezes não dá certo, não porque Deus quis que não desse certo, muito pelo contrário, que a gente vai tomando caminhos que vão nos afastando uns dos outros. Jesus hoje no Evangelho pede que a gente recomece, mas para recomeçar é preciso perdão, para recomeçar é preciso estender a mão, para recomeçar é preciso viver a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desistam das vossas famílias, não desistam das vossas famílias. Pode estar o inferno que for lá na sua casa, mas Jesus convida a permanecer amando e perdoando. É o que Ele nos ensina, irmãos e irmãs. E é o que nós precisamos querer, amar e perdoar sempre. Como ser de Deus, como ser família de Deus? Amem-se e perdoem sempre. Sempre recomece. Sempre, sempre, sempre. Tenham contato com Jesus. Rezem, rezem, rezem o terço, rezem o que for em família. Ensine os seus filhos a rezar. Rezem, rezem, rezem. Ensine os filhos a perdoar. Deem testemunho de amor. Deem testemunho de amor. A gente precisa dar testemunho de amor. Qual é o caminho que nós estamos ensinando para os nossos? Se a gente só tem sido individualistas, presos nas coisas que são do mundo, como ensinar os nossos a amar nessa realidade? Entregar tudo para Jesus, ser disponível e, sobretudo, confiar em Jesus. A gente não pode desistir, não podemos. Família que reza unida, mesmo que venham as tempestades, permanece unida. Olha a família de Nazaré, gente. Jesus nasceu, tiveram que fugir para o Egito porque estavam sendo perseguidos, e ainda assim se mantiveram unidos. Família de Nazaré é testemunho para nós, testemunho sobretudo de permanência no amor, de permanecer no amor de fato. E olha que tem tribulações dentro das nossas famílias, Deus sabe, Deus olha com misericórdia, mas o que temos feito pelo nosso próximo também? O que temos feito? O que temos feito para ir lá nos nossos filhos e ajudá-los a sair da realidade do pecado?
como nós temos saído da realidade de pecados, como nós temos lutado contra o alcoolismo, como nós temos lutado contra a drogadição, o adultério, como nós temos lutado. Nós precisamos ter força para sair dessas realidades que são demoníacas. São realidades demoníacas essas coisas. Quando a gente vive dessas coisas, é a oportunidade para o diabo entrar e fazer festa, porque ele só quer uma brecha, ele só quer uma brechinha. A gente não pode deixar essas realidades entrar nas nossas casas. A gente tem que lutar pelos nossos e ajudá-los para enxergar Jesus, para ver Jesus. E como fazer isso? Ser Jesus um para com os outros. Esposo tem que ser Jesus para a esposa, esposa tem que ser Jesus para o esposo, os pais têm que ser Jesus para os filhos, os pais precisam ver Jesus os filhos precisam ver Jesus nos pais. Essa é a nossa missão. Se não cumprimos com essa missão, nós estamos falhando e dando brecha para que o mal entre. E a gente sabe que o inimigo, ele é ardiloso. Ele só gosta de uma brechinha para fazer festa. Ele só gosta de uma brechinha para causar desunião. É por isso que nós precisamos entregar a Virgem Maria, entregar a nosso Deus, as nossas famílias nesta noite, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus afaste de nós todo dardo inflamado do inimigo. Mas nos lembremos. Primeiro Jesus nos convida à oração e depois Ele nos convida ao perdão. São duas realidades complementares. Só perdoa quem reza. Porque sem a graça de Deus, nós não somos nada. E a gente precisa estar mais em estado de oração. A gente precisa, individualmente, mas sobretudo em família. A gente precisa rezar mais. A gente precisa ter mais relação com Deus, para que nós possamos nos revestir de Deus. Como eu disse, sem Deus nós não somos nada. Até para perdoar a gente precisa da graça de Deus. Então nas nossas casas, vamos rezar mais. Nas nossas casas, vamos olhar mais com misericórdia para os nossos. Entender que ninguém é perfeito. Entender que todo mundo pode errar. Mas, sobretudo, agir com misericórdia. Agir com perdão. Porque é o que Jesus ensina. Um dia eu vou dar testemunho para vocês da minha história. Não cabe aqui agora. Mas a minha vocação nasce do perdão. Na minha família. Minha vocação nasce do perdão. E eu falo para vocês, se não tivesse tido perdão, eu acho que eu não seria padre hoje. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Mas se não tivesse tido perdão lá na minha casa, eu poderia não estar aqui hoje. Eu ia para a igreja para rezar pela minha família. Se tinha uma coisa que eu morria de medo, enquanto filho, se tinha uma coisa que eu morria de medo, enquanto eu estava em casa, era de que meus pais se separassem. Eu ia para a igreja para rezar pelos meus pais, para pedir que eles não se separassem. Eu morria de medo dessa realidade, de ter que escolher ou ficar com meu pai ou ficar com a minha mãe. Eu morria de medo disso. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele agiu com perdão. E quando teve perdão, mudou tudo. Mudou tudo. O que era inflamado, acabou. O que era desamor, se tornou comunhão. E foi aí que eu entendi que Deus me chamava para algo mais profundo. Se não tivesse tido perdão na minha casa, eu poderia não estar aqui hoje. Para a gente ver o quanto o perdão é necessário e o quanto o perdão muda as nossas vidas. Se a gente não tem perdão, a gente não tem nada, meus irmãos e irmãs. E é o que Jesus nos convida, a perdoar sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Feche os seus olhos agora. Eu te convido a pensar lá na sua família, a pensar lá na sua casa, a ver quais são as realidades hoje que estão doloridas, a ver o que está faltando lá em casa, o que precisa ser arrumado.
Se é diálogo, se propõe a conversar mais. Se é o perdão, pelo menos comece, tente, não tem problema demorar, mas sobretudo tente. Jesus quer corações disponíveis e não coração prontos. Olhe para sua casa com misericórdia, reconheça a ti como pecador, como aquele que também precisa de misericórdia para dar misericórdia. Se tem problema lá, vamos conversar, vamos resolver. Olhe para sua casa, imagine Jesus entrando nela agora, abraçando cada um de vocês, dizendo que te ama, dizendo que te quer feliz, dizendo que sobretudo te quer perdoar para que possas perdoar. Esse é nosso Jesus, que entra nas nossas casas, que toca as nossas histórias, que não importa o pecado, sempre quer levantar a cada um de nós, levantar as nossas famílias. Não importa o que aconteça, permaneçam firmes em Jesus. Olhem com misericórdia para os vossos. Se tem problema de droga, sede misericordioso. Se tem problema de alcoolismo, sede misericordioso. Se está difícil, se está insustentável, comece a ter misericórdia, para poder se renovar, para poder recomeçar. Mas sobretudo deixem Deus agir, deixem Deus entrar, deixem Deus fazer a sua obra. Nosso Senhor Jesus Cristo tem os seus modos de fazer as coisas dar certo, mesmo que doa. E se doer, é amor, porque Jesus somente ama. E quando a gente olha para a cruz, a gente entende que o amor dói. Não tenham medo de entregar as suas famílias para esse Deus. Não tenham medo de serem famílias de Deus, mas famílias que conversem, que se amem, que se abracem, que digam eu te amo, porque amam de verdade. De famílias que estendam a mão, mas sobretudo de famílias que vão para tudo quanto é lugar juntos, sejam na tempestade, sejam na bonança, estão lá de mão dadas junto com Jesus para passar pelos caminhos. Jesus sempre vai à nossa frente abrindo os caminhos, sempre está ao nosso lado para nos sustentar, mas sobretudo sempre está atrás de nós para nos defender. Então entregue as suas famílias a Jesus. Deixem Jesus entrar, deixem Jesus tocar em cada um de vocês, nas suas famílias, nas suas casas, porque é só assim que de fato nós conseguiremos estar e viver com Jesus. Não tem problema a família não ser perfeita, não tem problema nenhum, mas com a graça de Deus, a gente vai vivendo o processo, a gente vai buscando a perfeição na unidade. Não vai ser separados, não vai ser na falta de diálogo, não vai ser na falta de perdão que nós vamos conseguir estar mais próximos de Deus. Eu te convido a viver essa realidade, a deixar ser tocado por Deus, para poder amar, para poder perdoar, mas sobretudo para poder recomeçar sempre, 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 sempre. Não desistam das vossas famílias, não desistam, tenham fé em Deus, recomecem. Pode ser a tempestade que for, o nosso Deus é o Deus da tempestade. Quando as ondas estavam vindo contra o barco dos apóstolos, Jesus estava caminhando sobre as águas para acalmar ela. Jesus dorme tranquilamente porque Ele sabe que é só por graça dEle que nós seremos libertados. Quando os apóstolos o chamam, tudo passa. Quando nós chamarmos a Jesus para as nossas casas, para as nossas famílias e sobretudo confiar nele também, vai passar. Porque o nosso Deus é o Deus que fala e tudo para. Cala-te, vento, e o vento parou. Esse é nosso Deus. Se tivermos fé nele, Deus vai fazer obras novas nas nossas famílias, sempre, sempre, sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, até Deus quis nascer em família. Olha onde Deus nasceu. Deus quis ter família. O maior projeto de amor de Deus é a nossa família. Não tenham medo de entregar as suas famílias a esse Deus que ama, esse Deus que toca, esse Deus que renova, esse Deus que perdoa, esse Deus que é misericórdia. Sempre vivam segundo os desígnios de Deus. Amar, amar, amar. Perdoar, perdoar, perdoar. Recomeçar, recomeçar, recomeçar sempre. Não fechem o coração para Deus. Maridos, não fechem o coração para a esposa. Esposa, não fechem o coração para o marido.
Filhos, obedeçam seus pais. Pais, amem os seus filhos. É só assim que nós seremos famílias de Deus. Irmãos e irmãs unidos pelo amor para ser de Deus. Não importa o pecado, não importa aquilo que você traz de dardo inflamado hoje. Entregue para Jesus e deixe aos pés de Jesus para Ele trocar, para Ele tocar e para Ele renovar. Precisamos nos lembrar que acima de tudo, Deus é misericórdia e compaixão. Deus não desiste da gente. Deus não desiste de nenhum de nós. Então não podemos desistir também das nossas famílias. Não podemos nunca desistir dos nossos. Precisamos viver unidos, mesmo que doa. Se está doendo, é amor. E amor, sobretudo, salva, porque o amor já nos salvou. Nesta noite, Jesus quer entrar, Jesus quer passar. E Ele te convida para que nós possamos abrir os nossos corações. Convida cada um de nós para que nós possamos abrir os nossos corações, principalmente para que Ele venha, tenha comunhão conosco e, sobretudo, nos conceda a graça de perdoarmos uns aos outros. Rezem mais, perdoem-se mais e, sobretudo, conversem mais. Diálogo bom, diálogo sobre Deus, perguntar como você está e, sobretudo, falar sobre sentimentos, para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos perceber uns aos outros. Não vai ser apontando os dedos, não vai ser dizendo coisas ruins que nós vamos resolver os problemas lá em casa. É só amando e é só amando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.